Olá, sejam todos bem-vindos, boa noite. Acho que a gente vai começando a compartilhar a tela do Steve Jobs. Então, esse é o mapa do Steve Jobs. Vou dar um zoom maior para vocês verem toda a mandala. O mapa do Steve Jobs, ele mostra várias configurações. Então, hoje a gente vai falar sobre aspectos ainda. Então, eu já gravei um vídeo e coloquei no nosso grupo do Facebook sobre o mapa, mas eu não falei especificamente sobre os aspectos. A tríade principal dele é Sol em Peixes, na sexta casa do mapa. Aqui está o Sol em Peixes, na sexta casa do mapa. Ele tem o ascendente em Virgem, essa aqui é a linha do ascendente. Ele tem o signo lunar em Áries. O Steve Jobs era muito contundente, muito direto, muito franco. Ele tem a Lua em Áries na casa do outro, dizendo que essa posição, a princípio, pode ferir uma pessoa, principalmente porque ele tem uma quadratura, né, nessa Lua. Ele tem também um grande aspecto aqui, ó. Vamos seguindo a minha setinha, tá? Plutão triangula, eu vou chamar trígono de triângulo, tá? Tem Plutão em Leão, elemento fogo, na 12ª casa, que triangula com Marte na 8ª casa, em Áries, que esse Marte triangula com o nó do norte em Capricórnio, ou seja, ele era uma pessoa bem workaholic, trabalhadora, dedicada, que triangula de novo com Plutão, ou seja, o grande trígono, ele fecha 3 trígonos. Isso aqui, para ser construído, gente, no mapa, leva muitas vidas, tá? Então, ele tinha esses dons já de nascimento. Claro que vocês, vários, devem ter grandes trígonos, mas são dons que vocês trazem de outras vidas. No caso do Steve Jobs, ele tinha no elemento fogo. Marte, em Áries, é muito também direto e até áspero às vezes, mas também muito trabalhador, líder, né? Pioneiro. Na casa 8, lembremos que o Steve Jobs, o que ele fez quando ele morreu, ele, além de ele ter sido viajado para a Índia, buscado espiritualidade, tudo, lembra que a casa 8 é a casa de Escorpião, da espiritualidade, que ele é um pisciano, na 6 aqui. Quando ele morreu, na cerimônia do enterro, do funeral, ele pediu para ser entregue para todos que comparecessem o livro Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda, que é tema do filme Awake. Eu não sei se vocês assistiram, passou em vários cinemas e agora já está disponível no Netflix. O livro é maravilhoso, o filme também, né? Desculpa, o Steve Jobs tem foto dele com esse livro. Então, ele tinha espiritualidade, ele também teve uma busca. E então, aqui, o grande trígono de fogo envolvendo poder, criatividade, autoconfiança para fazer o que precisa. E o mais interessante, é um grande trígono de fogo em 3 casas de água. Casa 12, casa 4 e casa 8. Indicando que ele é uma alma antiga também. Aí nós temos outro trígono importante de Netuno na 2ª casa, com meio céu em Gêmeos, né? Netuno em Libra, meio céu em Gêmeos. Aí aqui, ó, aqui é o traço do meio céu. Do meio céu em Gêmeos com Mercúrio, que está aqui em Aquário. Mercúrio em Aquário, normalmente a mente avançada, né? Inteligência diferenciada, e assim, usar a mente em prol do coletivo. Quer queira ou quer não, mesmo que muitas pessoas não concordassem com a conduta dele de ser tão, às vezes, áspero, direto, rude, mas ele era uma pessoa fora de série no sentido que ele pensava também para o coletivo, né? Como eu vou melhorar isso? O que eu vou colocar como meu próximo produto que possa integrar e melhorar a vida das pessoas? Bom, eu peguei aqui exemplos de trígono, então vocês sabem que trígono são 120 graus entre um planeta e o outro. Como que eu sei que são 120 graus? Se você pensar aqui, ó, Marte em Áries, está em trígono com Plutão. Precisa andar uma casa de 30, outra casa de 30, outra casa de 30, que dá 90 e mais um pouco para dar os 120 graus, tá? A oposição, a gente pode ver essa oposição do Jobs aqui
que é Júpiter em conjunção com Urano, oposto a Vênus. Então, essa oposição, lembra que a oposição faz com que você enxergue outro ponto? Ele tinha uma Vênus entrando na quinta casa criativa de Leão, mas estava em Capricórnio, ou seja, algo com praticidade, se opondo a essa dupla aqui, entrando na casa 11, a casa dos ideais, da coletividade, do humanitarismo, da pessoa com visão, né? E Urano é o dono da 11ª casa, entrando aqui na 11ª casa, conjunto com o sistema de crenças e valores dele, tudo que Júpiter toca, Júpiter é esse aqui em Câncer, ele amplia. Então, ele ampliando todas as capacidades de Urano. Lembremos também que ele está num signo de Câncer, indicando aqui, talvez, um rompimento de um sistema de valores vigente, assim, o normal, né? Então, ele já teve essa questão da adoção, ele está entrando aqui na 11ª casa, que é a casa dos filhos adotivos. Ele tem também Plutão na 12ª casa, dizendo o interesse dele pela espiritualidade, de um poder que ele trazia dentro de si muito grande. E tem Saturno na 3ª casa, que num primeiro momento, eu falei para vocês, dele sempre de preto, aquela camisa de gola preta, entrando para dar o anúncio na casa 3, né? Para dar o anúncio das coisas que a Apple iria lançar, dos produtos maravilhosos, né? E aí, lembremos que Saturno também é o planeta do trabalho, de uma mente bem concreta, né? Ele tinha Saturno na casa 3, que é a casa da mente, e também ele não tinha muito jeito para falar com as pessoas. Saturno na 3ª casa pode dar uma pessoa mais quieta, mais introspectiva. A 3ª casa é a casa de Mercúrio, a casa de Gêmeos, a casa da fala, da comunicação, da inteligência. Então, esse Saturno está bem aspectado com esse Urano e Júpiter aqui, dizendo dessa fantástica capacidade de trabalho, de dedicação e de uma visão à frente do tempo. Aí a gente vai pegar um sexto, ele tinha sexto, são 60 graus, entre Marte e o meio-céu, depois entre o meio-céu e Plutão, que fechava com um trígono. O que esse também é uma posição de bastante facilidade e sucesso na carreira. Tá? Por que carreira? Porque está apontando para cima, para o meio-céu. Aí, nós temos o nó do norte na 4ª casa, está em Capricórnio, ele tinha mesmo um caminho de trabalho, de ascensão, mas na 4ª casa, dizendo que ele também tinha que formar uma família. Ele tinha essa responsabilidade. No primeiro momento, ele não quis reconhecer a filha a gente poderia identificar por essa Vênus entrando aqui, né? Ele tinha uma ferida aberta com relação a crianças, filhos, e depois de muitos anos ele reconheceu a primeira filha e ficou integrada à vida dele, mas demorou vários anos. Tá? Então, vamos pegar uma quadratura inteira. Netuno, que se opõe a Marte, tá? Netuno se opondo a Marte. Netuno tem uma oposição, normalmente a quadratura T tem um ponto focal. No caso dele, ele tem 2, tá? Então, essa quadratura em T, ela pega a oposição de Marte e Netuno, aí Netuno se quadra, né? Faz quadrado, faz quadratura com essa dupla Júpiter-Urano e Marte também. Então, o ponto focal dessa quadratura são esses 2 planetas aqui, que eles, 2 em oposição, fazem quadrado, a ele provocando. A quadratura T é uma usina de força dentro do mapa.
Só que como ela é quadratura, por exemplo, aqui a gente vai ter Marte em fogo, Netuno em Libra e os dois aqui em água. Então, são elementos, ela une elementos conflitantes, e aí normalmente a gente tem que dar vazão àquele que está melhor, que recebe melhores aspectos. A melhor saída dessa quadratura foi o que ele fez, realmente, criar empresas. A casa 11 também é a casa das corporações, das empresas. A casa 10 é a maneira como você lida e você trabalha, e como a sua carreira ascende, mas a casa 11 é a casa das empresas, das corporações também. Então, ele criou várias empresas, né? Lembremos que ele primeiro criou a Apple lançou o Macintosh, né, o PC, o computador pessoal. Depois foi evoluindo até lançar iTunes, iPad, iPhone e tal. E aí, antes disso, expulsaram ele da Apple, né? E ele foi para um lado mais netuniano. Ele criou a Next, que trabalhava também com filmes, e ficou parceiro da Disney. Então, ele também fez essa parte dele netuniana na Disney, na Pixar e na Next, de filmes, cinemas e muitos softwares para ajudar na parte digital, de edição. E aí, ele fez... Lembremos que a casa 2 dele é em Libra, e a casa 2 é como nós recebemos os proventos, os recursos. Ele tinha uma roda da fortuna aqui, né? Em parceria, ele era parceiro desde o início do Wozniak, né? Que era o amigão dele, que era o gênio também, e Netuno também dizendo que ele poderia ganhar com tudo que fosse criativo, artes, cinema e tudo isso. E sempre lembremos que a marca de Netuno e de Vênus está nos computadores dele, nos produtos dele, pela beleza, delicadeza, design, tá? E aí ele fez, eu queria voltar aqui, a primeira empresa dele, que a Apple a gente pode ver como uraniana, e a segunda como jupiteriana, porque depois, quando ele voltou para a Apple, ele voltou muito bem, né? Ele voltou assim, ele foi expulso praticamente pelo conselho, mais ou menos isso, e depois, quando ele voltou muitíssimo bem, muito cotado, e realmente arremessou a Apple nas alturas, né? Então, a gente pode ver essa questão aqui. E, olha só, a Vênus oposta, sempre provocando ele na questão também. Primeiro que, afetivamente, ele tinha uma porção de problemas. Então, essa Vênus meio libertária. Vênus oposta a Urano é liberdade também, querer liberdade. Tem esse Marte também na 8, pode-se dizer que seja uma pessoa que possa acumular muitos recursos, a 8 e a 2, a casa do eixo da segurança, né? E também as pesquisas na parte espiritual, e também Marte na 8, não estando em Áries, mas porque está na 8, pode ser horas e horas e horas pesquisando, mergulhado no mundo em que você tem obstinação, que você tem determinação e tudo isso. Também Marte em Áries pode ser uma posição de engenharia, na casa 8 pode ser engenharia também. Eu não sei qual a faculdade que ele fez, mas assim, ele vivia no mundo de engenheiros de software. Eu sei que ele deixou a faculdade, acho que foi Stanford, né, que ele deixou, e ele vivia nesse mundo de engenheiros, pessoas ligadas à computação e etc. A casa 6 é aquela pessoa que, quando a gente tem Sol, ou Marte, ou planetas expressivos, a gente fala que pode contratar, mas também é a casa da saúde. Então, vamos olhar aqui o Sol dele. Vamos lembrar que aqui, ó, são os aspectos, né? A gente está vendo direto no mapa, mas vamos descer aqui. O Sol dele está aspectado com Marte, está muito bem aspectado com Netuno, esse trígono é lindo. Daí a gente pega Sol em Peixes, né? E Netuno em Libra. Por que pegou num trígono ar e água? Porque pegou o início de um signo, 5 graus de Peixes, o finalzinho de Libra, quase chegando em Escorpião. O trígono ideal seria em Escorpião. Ideal que eu falo assim, o trígono certinho. Ele era muito mercurial, ele tinha Mercúrio em Aquário, bastante aspectado aqui com o céu. Eu já percebi que o que está quase sozinho, né, no mapa, a gente tem que investigar. Ele tem um Mercúrio quase sozinho, ó,
quase nenhum aspecto. Faz aspecto com o meio-céu, que não é planeta, é um ponto, e realmente ele foi uma pessoa que comunicava para o mundo, e ele tem um Mercúrio, um bom aspecto com a Lua, que talvez seja esse refinamento dele com as formas e tudo isso. E também o amor dele à natureza, né? A Lua tem esse contato com a Terra, ele plantava, ele tinha a horta, mas aí a gente vê que ele não faz mais nenhum aspecto, uma quadratura aqui com o nó desculpa, mais nenhum aspecto, e aí a gente vê que ele quase não falava. Eu já fiz mapa de pessoas que não tinham nenhum aspecto de Mercúrio, e a pessoa quase não falava, mas são pessoas muito quietas. Bom, ele tem o Marte bastante aspectado, era um lutador, né? Ele tem o Júpiter em trígono com Saturno, dizendo que o sistema de crenças e valores dele de Júpiter era coerente com aquilo que ele realizava, ou seja, ele sempre falava a verdade, isso era uma coisa muito forte nele. Urano em trígono com a Lilith, Urano em trígono com Saturno também. Você vê que o Saturno dele recebe muitos aspectos, indica uma pessoa espartana, uma pessoa comprometida, uma pessoa trabalhadora, e o meio-céu dele não recebe nenhum aspecto dissonante. Na verdade, recebe uma quadratura, mas acho que ela está meio longe. Não, até que não está, não. Mas ele recebe um trígono com Mercúrio, de facilitação de comunicação e inteligência, um sexto com Marte, de luta e vontade e força de superação, um trígono com Netuno, inspiração, espiritualidade, criação, um sexto com Plutão, que é poder, e esse ascendente com Marte. Então, esse quadrado com Marte. Então, lembremos que esse aqui é o símbolo do trígono, esse quadradinho é o símbolo da quadratura, esse é o símbolo do sexto, esse é o símbolo da oposição, né? E esse é o símbolo da conjunção, esse verdinho. Então é isso, gente. O meio do céu dele era Gêmeos. Como que a gente vê? Gêmeos é o meio do céu. Mercúrio está em Aquário. Por tabela, ele era Gêmeos Aquário. Virgem está no ascendente. O regente é Mercúrio. Então, ele era mercurial também. O planeta mais alto dele é Urano, e Júpiter e Marte. O planeta mais angular dele é, a gente pode dizer, a missão. O nó do norte dele é o que está mais angular. A missão em Capricórnio. Ele formou família, e ele, não sei quantos filhos, mas teve alguns filhos, que talvez até 3 aqui, por esses 3, eu não tenho certeza quantos filhos ele teve. Ele tinha um outro grande trígono, né? Agora um grande trígono de terra, quase, eu já falei desse não, um grande trígono de fogo, que envolve uma terra. Deixa eu ver aqui um outro grande trígono. Não, ele tinha 2 quadraturas em T. Na verdade, ele tinha uma grande cruz, tá? Porque ele tem essa quadratura em T e mais essa aqui, formando uma grande cruz. Nós vamos falar do mapa da Malala Yousafzai, Prêmio Nobel da Paz em 2014, nascida às 8h15 em Mingora, Paquistão. Então, vemos. Então, vamos ver o mapa dessa menina extraordinária. A vida dela é bastante interessante. Ela recebeu constantemente ameaças do Talibã, e assim mesmo, o pai dela era dono de uma escola, fez questão que ela estudasse desde inicialmente. Quando ela nasceu, ela recebeu o nome de guerreira. A Malala é uma homenagem a uma guerreira da cultura local, enfim, da tradição local, e ela era uma menina, sempre demonstrou, aprendeu a ler rapidamente, uma menina de mente vivaz. E aí estou falando tudo isso para a gente encontrar isso no mapa, tá? E daí ela não conseguia, ela queria expor todos os problemas dos estudos para as meninas terem acesso à escola no Paquistão, no lugar, na terra dela. Ela fez um blog e colocou um codinome, e até eu expliquei o que seria esse codinome no mapa dela. Depois a gente... E aí
ela, em determinado momento, ela continuou estudando, as pessoas foram tirando as alunas da escola do pai, poucos se mantiveram, e o Talibã estava atrás dela mesmo. Entrou no ônibus, perguntou quem que era e deu um tiro na cabeça dela. Quando ela estava indo para a escola, daí ela ficou em coma, tal, se recuperou, conseguiu asilo na Inglaterra, e aí ela é essa menina de ascendente leão, e ela fala, eu sou Malala, o eu sou é muito do leão, né? É a casa do eu sou, é a quinta casa, o signo do nosso eu sou, da nossa presença, é o signo de leão, porque leão é regido pelo sol. A lua da Malala a lua da Malala está em Libra, a lua da Malala está em Libra, conjunta a Marte, né? Dizendo dela ser essa pessoa, ao mesmo tempo, diplomática, mas guerreira, com a diplomacia de Libra e a coragem de Marte, né? Libra é um signo de diplomacia, o nó do norte em Virgem, mostrando dela escrever, né? Virgem é um signo mercurial, então ela escreve, fazia blogs, pode ser também tecnológico, e ela usar, Mercúrio rege o signo de Virgem, onde está o nó do norte dela, e onde está na casa 2, né? E aí Mercúrio regendo Virgem está na casa 12, na casa dos segredos, na casa da espiritualidade, na casa da gente se unir, né, com alguma coisa superior, com algo superior, mas também tudo aquilo que é escondido. Então ela conseguiu fazer esse blog acessou o mundo, pela internet, claro, e aí ela foi motivo, antes de acontecer tudo aquilo, antes dela ser baleada, então ela foi motivo de uma reportagem da BBC. A casa dela é na casa 11, em Câncer, ela sempre levando essa questão do país, das raízes, a minha família dela é uma família muito bacana, e eles são bem unidos, o pai sempre à frente, mas a mãe também, dando muita força para ela, e dizendo que ela seria a primeira menina dentro de uma linhagem de 300 anos que faria parte da árvore genealógica da família, porque não tinha nenhuma mulher. Então, ela, desde o nascimento, já recebeu mesmo esse cuidado, essa força do pai. O Sol na casa 11, líder humanitária, foi prêmio Nobel da Paz, com pouquíssima idade. Ela tem o Sol, quadratura Saturno, todos os problemas que ela passaria para ter acesso à educação, porque Saturno está entrando na 9ª casa do mapa, né? Então, as dificuldades para ter acesso ao conhecimento. Saturno em Áries, 13 graus, oposto a Quiron, na casa 3, na casa 9. Praticamente Saturno já está na 9, 3 e 9. Eixo da educação, eixo do conhecimento, né? Então, esse Saturno indicando a responsabilidade, a vontade dela vencer, a determinação, mas também as dificuldades para ela ter esse acesso. E o ascendente em Leão dá muita vontade e coragem, o nó do norte em Virgem também dá determinação e dedicação, Lua conjunto a Marte dá tendência à diplomacia, de você querer lutar pelas pessoas por algo, também na casa 6, que é a casa da saúde, mas é a casa do servir, a casa do cotidiano, ela tendo Netuno entrando a 28 graus, exata conjunção com a cúspide, Urano em oposição a Mercúrio, né? E Júpiter em oposição a Vênus, e Netuno em quadratura com essa dupla aqui, Marte Lua, indicando essas dificuldades dela entre a casa 6 e a casa 2, de manter mesmo, de ser, Urano na 6 já diz uma pessoa que vai mudar o que está estabelecido, porque a 6 é o cotidiano, ela quer mudança, ela quer progresso. Urano é o planeta do progresso. Netuno é o planeta da espiritualidade, claro que ela é muçulmana e ligada bastante, ela fala no livro dela, das leituras
do Alcorão, da família ser muito devota, etc. Júpiter, né, está recebendo, na verdade, uma oposição ao ascendente, uma oposição a Vênus. Então, essa oposição, lembra quando eu falo que a oposição, um planeta enxerga o outro? Então, Júpiter, sistema de ética, de crenças e valores, enxergando a Vênus, que é, até a Vênus simbolizando a mulher, a menina, principalmente. E aí, essa menina, a Vênus representa, o afetivo representa também a menina, a adolescente, escondida na casa 12, querendo que esse sistema de éticas e valores fosse aquarianos, né? Aquariano porque é muito avançado para aquela civilização deles, para aquele sistema mais antiquado, né, e cheio de preconceitos. Bom, a casa 7 dela também está em aquário, ela tem toda a casa 6 em aquário, a casa 7 também, e o meio do céu dela em touro, recebendo esse grande trígono, ó, nó do norte, missão de vida, triangulando, né, o meio céu em touro, determinação, obstinação, vontade, triangulando Netuno, que triangula o nó do norte de novo. Então, ela tem um grande trígono de terra. Vocês vão perceber que as pessoas que são bastante realizadoras e que deixam a marca, muitas vezes elas têm muitos planetas em terra. Claro que tem planetas em ar, as pessoas de muitos planetas em ar também, em fogo também, mas a terra ajuda você a construir, ajuda você a se comprometer. Então, às vezes, a pessoa tem vários planetas em ar, mas em casas de terra. No caso, ela tem esse trígono de terra em casas de terra, né? Ela tem Virgem na casa de Touro, o Netuno em Capricórnio na casa de Virgem e o meio-céu em Touro. Então, é muito forte esse trígono. E aí a gente vai ter aqui o Saturno dela, que deseja tanto educação, um trígono com ascendente e trígono com a Vênus. Nós vamos ver as diversas quadraturas, né? Então, com ascendente, isso pode ser uma dificuldade mesmo física. Quadratura do Sol com Saturno, Sol com Saturno e também, às vezes, Sol com Plutão, em quadratura, dá assim, você vai contestar o que está estabelecido. Quando a gente está estudando astrologia mundial, astrologia dos países, das nações, o Saturno pode ser o estado, às vezes é Plutão, depende, mas às vezes Saturno é o estado e Plutão é o poder. Então, ela tem quadratura do Sol com Saturno, que eu vejo ela desafiando o que está estabelecido, ou seja, o que é tradição, que é o que ela fez. E esse Plutão aqui no fundo do céu lhe dá muito poder, Plutão em Sagitário, mas ao mesmo tempo também pode ser a ameaça do Talibã na vida dela, porque está em quadratura com ascendente. Mas isso vai passando, né? Mas pode ser ameaça, que depois resulta em vontade que ela teve de vencer e poder. Bom, de uma forma positiva para ela. Ela tem Júpiter também muito bem aspectado com essa dupla aqui, então o sistema de crenças e valores, com a parte diplomática dela, e essa parte dela ganhar o prêmio Nobel, está muito aqui, né, nessas configurações, porque estão recebendo, essa nó do norte na casa 2 faz parte de um grande trígono de terra, e essa configuração faz parte daqui de Júpiter, que está na sexta casa. Júpiter na sexta casa, trabalhar viajando, cultura, conhecimento, viagens, né? Diplomacia está aqui, tá? E, não sei, essa menina ainda pode ser, eu não sei se ela vai para a área da ciência ou para a área política, mas ela pode ser, talvez, uma pessoa que vá ser uma diplomata, cunho internacional mesmo, no sentido assim, não de ser uma diplomata do país dela, mas ser convidada para alguma coisa. Hoje ela já deve representar várias vozes. Ela tem um Urano super bem aspectado, em trígono com a Lua, Urano em trígono com a Lua dá mulheres muito avançadas, Marte em trígono com Urano, não tem medo, é corajosa, Plutão em trígono com Mercúrio, essa mente aqui é de psicóloga, de uma mente profunda, aguçada, uma fala profunda, uma voz, vários trígonos com a Lua dizendo dela proteger as mulheres, também do contato dela com a mãe. Clarice, nascida dia 10 de dezembro de 1920. Então, uma sagitariana, né?
ela é Sagitário, a Clarice, escritora, poetisa, né? Malala, Prêmio Nobel da Paz, também escritora e blogueira. Steve Jobs, o empresário que vocês conhecem, criador de tantas coisas. Voltamos aqui para Clarice. Clarice, ascendente em Aquário, Lua em conjunção quase exata com o Sol na casa 10, né? Energizando a 10ª casa dela. Mercúrio elevado na 9, lembremos que 9 é a casa da educação, Mercúrio rege Gêmeos, né, e correge Virgem, e Mercúrio tem a ver muito com a educação, ela tem Mercúrio, então, bem elevado. O nó do norte dela em Escorpião, né, na casa 8, e vocês vão ver que essas casas são diferentes, porque se nós olharmos aqui, ó, né, a latitude 29 e 21 graus, né, e a leste, né, e a longitude a norte, né, do hemisfério norte. Então, dá muita diferença as casas, tá? Dependendo da onde a gente está, mais perto do polo, mais perto do Equador, então vai dando diferença o tamanho das casas. Quanto mais próximo, assim, do Equador, a gente fica com as casas mais iguais. Quanto mais próximo dos polos, as casas vão tendo tamanhos diferentes. E aí, ela tem uma enorme de uma casa 1 e uma enorme de uma casa 7. Tem diferença, gente, quando o tamanho das casas representa alguma coisa dentro de nós? Eu acho que sim. Nos países muito frios, nós vamos ver que algumas casas são bem pequenininhas, porque a pessoa, em países muito frios, dependendo do local, né, não faz muita coisa, né, assim, fica mais limitado. Então, algumas casas são mais expressivas que outras. Então, a Clarice tinha já uma questão muito forte de relacionamentos, de pensar no eu e no outro, de ser uma pessoa mais profunda, talvez, né? E esse aquário dela, uma mulher à frente do seu tempo, a criatividade dela, a casa 12 é a casa dos segredos, da espiritualidade, ela era uma pessoa espiritualista, né, profunda nos questionamentos, mas ela tinha aqui Vênus em Capricórnio e Marte em Aquário, dizendo dessa questão de criatividade também da 12, de dar espaço e passagem para todos esses amores em Vênus e todos esses questionamentos e lutas e guerras dentro dela em Marte, tá? Ela tinha Plutão na 5ª casa, um Plutão também numa casa de criatividade, em Câncer, e ela teve Júpiter e Saturno na 7ª casa, indicando que ela de alguma forma, ela queria muito ser justa, né? Chegar num equilíbrio nessa questão dos relacionamentos, do eu e do outro. Eu acho que ela sofreu acidentes, né? E acho que até foi vítima de queimaduras, de incêndio, e ela tinha o nó do norte na 8. O nó do norte na 8 dela estava em trígono com Plutão, na hora do nascimento, que estava em trígono com Urano, que estava em trígono com o nó do norte. Outro grande trígono, agora de água. Grande trígono de água dá o quê? Remete à emoção, o poder das emoções, né, nas obras da Clarice. Então, não sei se vocês leram Macabeia, né? A Hora da Estrela, né? Então, as obras da Clarice tinham muito uma questão da emoção, como qualquer escritora, poeta, etc., né? Vários planetas no meio-céu, ela teve muitas perdas também, né? Até porque já veio de outro país e teve, né, muitas questões no meio do céu em Escorpião, dizendo da força dela, força espiritual, força de alma, mas também de todas as transformações que ela iria passar. Ela tem essa lua maravilhosa, acesso a conhecimento, a idiomas, né, a cultura, uma lua e Sol em Sagitário, ambas em trígono, em belo trígono com Netuno, oposições aqui entre... isso é muito interessante. Marte
oposto a Netuno, essa oposição aqui, Marte em Aquário, oposto a Netuno em Leão, né? Isso dá uma pessoa visionária, oposição Marte-Netuno. Porque Netuno é o sonho e Marte é a luta, a capacidade de você ir à luta. Então, essa oposição dá visão. Então, a Clarice foi uma escritora que produziu uma obra grande, né? E obras que ela tem obras traduzidas em muitos idiomas. Ela é objeto de estudo de muitas universidades. Então, isso aqui, esse Mercúrio dela, vamos ver como é que está aspectado Mercúrio, né? Mercúrio está em sexto com a Vênus, em sexto com Saturno. Pode ser essa facilidade dela de escrever, de pensar e colocar no papel, né? Ela dizia que a vida dela dependia dela escrever, era mais ou menos isso, né? E o Mercúrio em trígono com Quirón, né? Toda a dor dela era, digamos assim, canalizada através da obra. Uma pensadora, uma pessoa que tinha muitos mistérios, a vida dela tinha muitos mistérios, né? Meio do céu Escorpião, nó do norte Escorpião, que é a missão de vida, e um grande trígono de água, emoção pura, né? Ela falava também da questão das culpas, ela também tinha uma frase que falava assim, eu não, né, eu quero ficar com os meus defeitos, né, porque eu não sei qual dos meus defeitos é que estrutura, que segura meu edifício inteiro, né, a estrutura inteira. Então, ela tinha muito essa questão também de falar sobre culpa, de se sentir, de tentar se libertar de todas essas questões, e aí ela tem essa parte escorpiônica muito forte, meio do céu Escorpião, Mercúrio Escorpião, nó do norte Escorpião. Se ela tem nó do norte Escorpião, nó do sul em Touro, então esse eixo nó do norte Escorpião, nó do sul em Touro, ou o contrário, indica também pessoas que podem ter algumas perdas importantes, né? Principalmente se o nó do norte é Escorpião e o nó do sul é Touro. O contrário, nem tanto. Então, é isso, gente. Então, a tríade principal da Clarice, Sol em... Lembramos que ela era extremamente capricorniana, embora fosse sagitariana, porque ela tinha Sol e Lua na casa de Capricórnio, na casa 10. Brilhava, né? Brilhou na carreira, né? Brilhou para as pessoas. Era uma escritora maravilhosa, espetacular, deixou uma obra lindíssima. E uma obra que é referência, né? E lembremos que a primeira casa dela pegou, é difícil, assim, todos os que eu já analisei, né? Claro que dependendo de onde a pessoa nasceu. A ascendente dela é Aquário, a primeira casa pegou Peixes inteiro, e depois pegou ascendente Aquário, roda da fortuna em Aquário. Daí termina Aquário aqui, começa Peixes. Urano bem no início de Peixes, tudo em Peixes, e pegou mais um pedaço da casa em Áries. Então, é isso. Chico, gente, vamos falar do Chico, nosso santo, né, praticamente, divulgador da doutrina espírita, escreveu mais, sei lá, de 400, não sei se chegou a 500 livros, acho que mais de 400 livros, uma obra maravilhosa. Veja onde ele tem o Sol, na terceira casa do mapa, a casa do escritor, casa regida por Mercúrio. Olha onde ele tem Mercúrio, Mercúrio grudadinho no Sol em Áries, né? Opostos, ambos opostos a Júpiter, grudadinho com a roda da fortuna na casa 9 de Sagitário. Mercúrio está em dignidade acidental porque ele está na casa 3 que ele rege. Júpiter está em dignidade acidental porque está na casa 9 que ele rege. Ambos, um enxergando o outro. Ó, Mercúrio, você escreve aqui que eu dou um jeito de ser traduzido aqui para muitos idiomas, tá? Saturno angular na casa 4, o sofrimento dele, perdeu a mãe cedo, né?
foi judiado muito, acho que pela tia, e depois ele teve uma madrasta maravilhosa, né? Depois, mais tarde, uma madrasta muito boa, que o educou e tudo isso. Na casa 5, a casa das crianças, mas também do palco, mas também da criatividade. Ele tinha nó do norte em Gêmeos, Marte em Gêmeos, Plutão em Gêmeos, mais isso aqui, tudo na casa de Gêmeos, indicando, assim, ele era um escritor por natureza, nasceu assim, nasceu com esse talento, porque olha quantos grandes trígonos, gente. Plutão faz trígono com o meio-céu, que faz trígono com Marte e Quirón, que faz trígono com Plutão e, não sei se chega a ter Marte, Plutão faz trígono com Quirón e com Vênus, que faz trígono com meio-céu, que faz trígono de novo aqui com Plutão. Aí tem um outro trígono com Lilith e tem um trígono com meio-céu. Aí Júpiter triangulando também o nó do norte, né? Então, a riqueza que ele produziu também através dos livros e que ele doou, porque ele tinha a lua em Sagitário, a lua também indicando esse conhecimento, as viagens que ele fez e tudo isso, e a espiritualidade, a religiosidade dele para a devoção da casa 11. A lua oposta a Plutão, indicando possivelmente uma perda da mãe mesmo, né? A gente faz a leitura agora, claro, vocês podem falar, agora é fácil, mas uma lua aflita, a gente poderia dizer. Não necessariamente essa lua oposta a Plutão é uma morte, mas pode ser uma perda psicológica só, né? Mas ele tinha vários irmãos também, né? E a casa 3 indica isso, uma casa 3 é a casa dos irmãos muito habitada. A Vênus na casa 2, embora ele fosse uma pessoa muito simples, mas ele sempre ganhou muito, né? E doava. Então, uma Vênus na casa 2 indica que, em Aquário, que ele distribuía, né? Que ele tinha o valor e distribuía para as caridades dele, para as obras de caridade. A Lua, que ele era praticamente uma mãe, né? De grandes obras. E Urano em Capricórnio na 12, dando passagem a todos os arquétipos dele. Esse Urano está em trígono com o nó do norte, e creio que com Marte também, acho que com Marte não. Netuno na 6ª casa, ele viveu bastante, viveu acho que até os 90 anos, mas ele tinha uma saúde frágil, né? Então, Netuno indica diagnósticos difíceis de se fazer, toda hora um probleminha, né? Porque inclusive estava em quadratura aqui com Netuno a 16 graus, em quadratura com o Sol a 10 graus. Um no signo de água e um no signo de fogo. Ele tinha uma Lilith no meio-céu, né? A Lilith em Escorpião pode indicar também as perdas que ele teve, as perseguições e tudo isso. Ou foi vítima de muitas perseguições, né? E ainda mais quando aqui a Lilith está oposta a Saturno. A alma maravilhosa dele já vem dessa lua evoluída em Sagitário, tá, gente? Vamos ver aqui se eu consigo explicar aqui para vocês. O Sol dele aspectado com Mercúrio, com conjunção com Mercúrio, sexto com Marte, oposto a Júpiter, quadratura com Netuno, oposição com roda da fortuna, Lua em sexto com a Vênus, em trígono com Saturno, oposição a Plutão. Essa oposição a Plutão é a mãe, né, que ele perdeu, que ele tanto amava, né, e é uma dessas. A Lua também indica popularidade, estava em sexto com meio-céu. Se a gente perceber aqui na vida dele, a mais alta é a Lilith, Júpiter e Lua, são os 3 planetas mais altos. A Vênus dele também estava muito bem aspectado, Mercúrio super bem aspectado, com oposição a Júpiter, isso não é nenhum problema, tá? E oposição a roda da fortuna. Urano, nó do norte, eu queria achar o nó do norte dele, está em trígono com ascendente e em trígono com roda da fortuna. Então, é a grande alma, né?
Chico, até no mapa, é humilde, ele não nos revela tanto, mas através dos tantos trígonos, é só olhar aqui o mapa dele, a quantidade de trígonos. A gente já sabe que é uma alma que veio já com muitos dons, né? Tinha aqui essas facilidades, muitos seixes, muitos dedos, muitos triângulos divinos aqui. Retângulos, na verdade, deixa eu ver se ele faz um retângulo. É retângulo divino aqui. Entre Saturno, Marte, meio céu e Lua.